Olá, amigos. 14 de dezembro de 2017, Legítima Defesa em Foco. Sem dúvida alguma, a notícia da semana é que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado apresentou um relatório sobre as questões de segurança pública do país, a propor ao Poder Executivo, entre outras coisas, a decretação de estado de defesa no Rio de Janeiro, medidas relacionadas à fronteira, a militarização das fronteiras, mas também a revogação do Estatuto do Desarmamento. As senhoras e senhores perguntaram, de que isso adianta? Não cabe ao Senado tomar as iniciativas legislativas para essa revogação? Cabe sim, mas a Comissão de Constituição e Justiça no Senado é a mais importante de todas. É a que dá a palavra absoluta e definitiva a respeito da constitucionalidade, da juridicidade de projetos de lei, sejam oriundos da Câmara ou mesmo de origem no Senado. E ela tem mostrado em sua composição uma tendência nitidamente pró-direito de legítima defesa do cidadão comum. Basta verificar o que levamos ao seu conhecimento nos 2, 3 últimos programas. Parece que se formou uma maioria sólida, substancial, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, nesse sentido, com matérias, até como eu expliquei anteriormente, de origem no Senado, que vão logo mais atropelar a própria Câmara dos Deputados. Então, isso é uma notícia auspiciosa. É talvez a melhor notícia do final do ano. E é claro que nós vamos acompanhar no ano que vem. Não quero dizer que paremos aqui as gravações deste ano. Gravaremos no mínimo mais um programa ao final dos trabalhos legislativos para informar-lhes de alguma novidade, algum eventual perigo e também das perspectivas para o ano próximo. No entanto, vejam como é contraditório o poder legislativo do país. A CCJ toma essa medida, que é própria de uma atividade prevista no regimento interno do Senado, essa de estudar um grande problema nacional, no caso da segurança pública, e de apresentar indicações, propostas para a sua solução ao Poder Executivo. E, por outro lado, a Comissão de Relações Exteriores do mesmo Senado aprova o Tratado Internacional sobre o Comércio de Armas, que tantas vezes, cujo dano intrínseco tantas vezes explicamos aqui, sem uma ressalva sequer, sem uma salvaguarda sequer, sem uma reserva sequer. E lembrem-se de que explicamos o que é tudo isso. Ou seja, da mesma forma como aconteceu na Câmara dos Deputados, em que nem mesmo os deputados que fizeram contato conosco e nos disseram que tentariam algo em termos de reservas e salvaguardas, fizeram coisa alguma. É um tratado que, no conjunto, nós não criticamos, mas nos pontos objetivos e cruciais que apontamos aos parlamentares, criticamos sim, porque sabemos e deixamos claro, explicamos por que ele será danoso para o país, e continua nessa marcha lá no Senado, contraditoriamente. Outra questão contraditória é que em sessão conjunta do Congresso Nacional, que aí tem que ser, é o Congresso, é o Senado e a Câmara, foi mantido o veto presidencial ao projeto de lei número 3.624 de 2008, de origem na Câmara. Esse projeto, lembrem-se, senhoras e senhores, que comentamos, conferia o porte de arma funcional aos agentes de trânsito em serviço. Nós os comentamos aqui e sempre dissemos, repetimos, nós não somos favoráveis, não seria de nossa iniciativa propor o porte de arma funcional para esta ou aquela categoria do serviço público, para esta ou aquela categoria da sociedade, como por exemplo advogados, outras profissões. Nós queremos é que seja resolvido o problema, a questão da legítima defesa, do direito de legítima defesa para todas as pessoas. O porte de arma para todas as pessoas de bem que preencham os requisitos da lei. É isso que nós queremos e essa é a nossa luta. Mas sempre dissemos também que projetos dessa natureza, pontuais, vão promovendo uma blindagem no encouraçado do amaldiçoado Estatuto do Desarmamento. E é por isso que os apoiamos. No entanto, o presidente da República havia vetado esse projeto, que se arrastou um tempão na Câmara e depois no Senado, e o Congresso manteve o veto. Agora vejam como é curioso.
esse mesmo Congresso aprovou nas duas casas o projeto, aprovou na Câmara e aprovou no Senado. Deveria, portanto, insurgir-se contra a decisão presidencial de veto por questão de coerência legislativa. E vejam que para manter o veto é necessário um substancial número de parlamentares, podem ter certeza muito superior esse número àquele número que efetivamente aprovou, mesmo que a votação tenha sido simbólica, com presença efetiva nos plenários da Casa, o projeto aqui comentado. Durma-se com barulho desse. Total incoerência. Outra incoerência que se choca com essa decisão é o fato de que há algum tempo o mesmo Congresso Nacional, esse mesmo Congresso Nacional, resolveu inserir os agentes de trânsito no artigo 144 da Constituição da República, ou seja, no capítulo da segurança pública. Então, como é que insere uma categoria no capítulo da segurança pública e não confere a ela os instrumentos para exercer o seu trabalho, se é que dizem, como disseram e como está agora na Constituição, que ele é relacionado à segurança pública? Uma total incoerência. Mas nós vamos continuar a acompanhar, a combater as incoerências, a apontar as questões cruciais aos parlamentares. No tocante ao Tratado Internacional de Armas, controle de armas, ainda está em tempo de pressionar o plenário. Vai da CRE, da Comissão de Relações Exteriores, para o plenário. Então, senhoras e senhores, escrevam para os seus senadores, reforcem os argumentos que já colocamos, revejam o programa em que falamos sobre as necessárias reservas e tentem, até o fim, mostrar aos senadores, na votação em plenário, que há necessidade, para o interesse da soberania do país, de adotar algumas reservas desse tratado. Enquanto isso, corre uma bobagem aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é uma comissão parlamentar de inquérito que investiga a caça ao javali no estado de São Paulo. E essa comissão chega à brilhante conclusão de que o artigo 204 da Constituição do Estado é soberano e proíbe absolutamente a caça no Estado. Bem, é verdade. O artigo 204 da Constituição do Estado proíbe, sim, completamente, proscreve, sim, completamente, a caça no Estado de São Paulo. Mas esquecem-se os parlamentares dessa comissão, e principalmente o seu idealizador, o deputado Feliciano Filho, que a legislação federal, gostemos ou não, se sobrepõe à legislação estadual. Então, uma simples lei ordinária federal sobrepõe-se, gostemos ou não, esteja isso certo ou não, sob o ponto de vista de uma república federativa, à Constituição do Estado. E a Lei 9.605 de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente e protege a fauna, inclusive, é que estabelece então as condições em que é crime abater animais, é crime caçar, e também as condições muito restritivas em que não é crime abater animais. E aí a lei prefere a expressão, muito farisaicamente, é verdade, prefere a expressão abate à expressão caça, mas na prática é a mesma coisa. Então o artigo 37 dessa lei diz que não é crime o abate do animal quando ele é realizado em 3 circunstâncias. E aqui as circunstâncias que nos interessam aqui são as dos incisos 2 e 4, desse artigo, que estabelecem que não é crime abater o animal quando for para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora desses animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente, e também não é crime o abate do animal configurado e caracterizado como animal nocivo pelo órgão competente. O órgão competente, evidentemente, é o Ministério do Meio Ambiente. E o órgão executivo do Ministério do Meio Ambiente é o IBAMA, que, por portarias, normatizou o abate da espécie daninha javali que se espalhou pelo país inteirinho. Então está tudo perfeitamente de acordo com a legislação federal e, gostemos ou não, nesse caso, ela se sobrepõe à Constituição do Estado. De modo que essa CPI é uma bobagem, uma perda de tempo. Óbvio que o objetivo político dela é atacar a imagem pública dos que atuam no abate dos danosos javalis, espalhando
nos trabalhos legislativos, aquilo que o IBAMA já vem espalhando em entrevistas de notórios dos seus membros, de que são os próprios caçadores a espalhar, que espalham o javali pelo país, a fim de criar condições para uma realidade de controle de animais nocivos que favoreça o desencadeamento na prática de caça que seria, em termos gerais, proibida pela lei. Esse é o objetivo político dessa CPI, muito mequetrefe e muito maliciosa. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.